Olá pessoal, tudo certo? Então viva! Gente, estamos na semana de revisão para o Enem. Essa é a aula 1. Nós vamos falar sobre eletricidade, a primeira parte de eletricidade. O que vai acontecer nessa aula? O que significa eletricidade parte 1? Nós vamos revisar corrente elétrica, potência, resistência, leis de Ohm, relação custo-consumo, a história do quilowatt-hora, carga de uma bateria, tempo de recarga. São discussões extremamente importantes que nós vamos fazer com muito cuidado, tá? Além de dar uma geral na parte teórica, fazer isso com cuidado, nós vamos resolver 10 questões para fazer uma revisão, então, bastante consistente, tá? Mas antes, pedido de sempre, se não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e, claro, se gostar da aula, dê o seu like, tá bom? Vamos dar uma olhada na lousa, tá aí. Quando eu precisar falar contigo com mais detalhe, tô aqui ou aqui, tá? Fique tranquilo, tranquilo aí que vai dar tudo certo. Mas vamos aqui primeiro. Olha só. O que nós vamos precisar para resolver essas 10 questões, pessoal? Vamos lá. Primeiro, corrente elétrica, que é o movimento organizado de cargas, né? Assim, aqui, ó. A corrente elétrica ela acontece no condutor elétrico. Esse condutor elétrico tem que ser submetido a uma diferença de potencial e é o movimento organizado. Nós falamos da corrente convencional, é o movimento organizado de cargas positivas imaginárias. A intensidade de corrente elétrica vai ser a primeira grandeza física que nós vamos relembrar, e eu vou levar em conta que a intensidade de corrente elétrica instantânea é constante, ela permanece com o mesmo valor, e se for assim, a intensidade de corrente elétrica média coincide com a instantânea, e nós vamos calcular pela mesma equação que diz que, vou anotar aqui para você, tá? Então, se a corrente instantânea for constante, ela vai coincidir com a média e eu posso calcular como a variação de carga que atravessa uma seção transversal do condutor num determinado intervalo de tempo, certo? No sistema internacional de unidades, a unidade de variação de carga é o coulomb, representado pela letra C maiúscula. A unidade de intervalo de tempo, o segundo. Então, a unidade de intensidade de corrente elétrica fica o coulomb por segundo, que ganha o nome próprio de ampere, representado pela letra A maiúscula. Relembrou isso? Tranquilo aí? A intensidade de corrente elétrica como a variação de carga que atravessa uma seção transversal do condutor num determinado intervalo de tempo, certo? O que mais? Vamos lá, vamos devagar. Caso a corrente seja variável, pessoal, pode aparecer um gráfico intensidade de corrente em função do tempo. E através da área desse gráfico, você consegue calcular a variação de carga. A variação de carga que atravessou a seção transversal desse condutor no intervalo de tempo que vai daqui de T0 até T, que é o que eu estou representando a área. Então a variação de carga é numericamente a área no gráfico intensidade de corrente elétrica versus tempo, ok? Então, intensidade de corrente elétrica instantânea constante, eu posso calcular a média como instantânea e é ΔQ sobre ΔT. Caso a intensidade de corrente elétrica seja variável, vai surgir um gráfico e a propriedade desse gráfico é que a variação de carga que atravessa a seção transversal desse condutor num determinado intervalo de tempo, claro, o enunciado de alguma questão tem que determinar para você o intervalo de tempo desejado, você vai usar essa propriedade, qual a variação de carga no gráfico I versus T é numericamente a área, certo? Muito bem, o que mais? Vamos lá. A potência elétrica pode ser calculada como se um condutor é submetido a uma diferença de potencial. Esse traço maior indica que aqui é o maior potencial, aqui o menor potencial. No condutor, a corrente tem sentido espontâneo, como ela é formada de cargas positivas imaginárias, ela vai do maior para o menor potencial.
está aqui a corrente I, certo? Como há uma transformação de energia com o passar do tempo, a potência elétrica pode ser calculada então como produto U vezes I. Está aqui mais uma equação importante. Essa equação relaciona a potência elétrica, a diferença de potencial ou tensão elétrica e a intensidade de corrente. Claro, no sistema internacional, a unidade de potência é o watt, a unidade de DDP é o volt e a unidade de corrente elétrica já citada é o ampere. Por isso que o watt também, quando se trata de potência elétrica, pode ser expresso em volt-ampere, tá? Volt-ampere, o produto volt-ampere, no que diz respeito à potência elétrica, é o watt, certo? Muito bem, relembrado, tranquilo até aí, intensidade de corrente elétrica, propriedade do gráfico I versus T e a potência elétrica. Agora vamos falar de uma grandeza importantíssima. Vamos lá para mais uma página. A resistência elétrica. Mais uma vez, o condutor filiforme, submetido a uma DDP e percorrido por uma corrente elétrica que no condutor vai do maior para o menor potencial. Não é assim? Muito bem. Quando você, no mesmo condutor, dobra a DDP, dobra U, escute, no mesmo fio, dobrando U, dobra I, triplicando U, triplica I, então a fração U sobre I para o mesmo condutor permanece constante e é essa fração que você define como resistência elétrica. Tá aí, a resistência elétrica sendo calculada pela tensão sobre a intensidade de corrente elétrica. Calma aí, fica maior aqui. Não confunda o que é a resistência elétrica com a maneira de calcular a resistência elétrica. Ela está sendo definida, o seu cálculo, como a DDP sobre a intensidade de corrente. Mas o que representa essa grandeza? A resistência elétrica é a dificuldade que o condutor elétrico impõe ao movimento organizado de cargas elétricas. Embora ela possa ser calculada por U sobre I, ela é uma característica do condutor. Então ela não depende nem de U nem de I. De que depende então essa resistência elétrica? Vamos descobrir daqui a pouco na segunda lei de Ohm, certo? Então tá aí, resistência elétrica. Você pode calcular a resistência desse condutor como a fração DDP que ele é submetido pela intensidade de corrente que vai atravessá-lo, certo? É uma grandeza física importante no sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de resistência será a unidade de DDP, volt, a unidade de intensidade de corrente elétrica, ampere. Isso é tão importante que recebe o nome próprio. Representado pela letra grega ômega, se pronuncia ohm, plural ohms, certo? Muito bem. Agora, claro, do mesmo jeito que você tem uma grandeza definida como U sobre I, que é uma característica do condutor, cada fio tem a sua resistência, você pode também definir o inverso. Do mesmo jeito que você definiu resistência elétrica, você pode definir a condutância elétrica. Um é o inverso do outro. Vamos definir também aqui, na mesma página, a condutância elétrica como o inverso da resistência elétrica. Condutância. Condutância. Escrever correto, né? É o inverso da resistência. Por isso, no sistema internacional de unidades, a unidade de condutância é o inverso da unidade de resistência, então é o ohm a menos 1. E esse ohm a menos 1 também ganha um símbolo representado pela letra S maiúscula, é o Siemens. A unidade de condutância. Tecnicamente, esse ohm a menos 1 também pode se chamar mho, que seria exatamente você ler o ohm no sentido contrário, ó. Mas aí seria tecnicamente, cientificamente é o Siemens, é isso, a unidade de condutância. Por que eu acho importante? Que a gente se acostuma muito com falar sobre a resistência do condutor.
condutor tem sua resistência, tranquilo. Mas e se por acaso uma questão falar da condutância, você está preparado? Pois é, não tem nada demais, é apenas o inverso da resistência, tá aí a condutância, certo? Muito bem, segue, vamos lá. Como você relembrou que a potência elétrica se relaciona com a DDP e a corrente por essa equação, e da página anterior que a DDP, a resistência e a corrente se relacionam por essa outra, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a junção dessas duas equações e chegar numa relação entre a potência e a resistência. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso substituir aqui onde tem U, R vezes I, e posso substituir onde tem I, U sobre R. E dessa forma eu fico com, ao substituir U como R vezes I, potência R vezes I ao quadrado. Primeira opção. E a segunda, substituir onde tem I, U sobre R. Onde tem I, eu substituo U sobre R e fico com potência U ao quadrado. Vou melhorar aqui para ficar mais legal, né? Vamos caprichar aqui que você merece. Potência como U ao quadrado sobre R. Tá, mas e daí? Daí, olha só, coisa séria, eu vou ficar até maior aqui. Gente, muito cuidado. Muito cuidado ao usar essas equações. Pode ver que a primeira equação, potência igual a R vezes I ao quadrado, ela está te sugerindo que a potência é diretamente proporcional à resistência. Calma que eu vou te explicar isso. Já a equação de baixo, potência U ao quadrado sobre R, ela está te sugerindo que a potência é inversamente proporcional à resistência. Pois é, mas qual é a sugestão correta? Na verdade, é o seguinte: qualquer relação que você queira criar de proporção usando uma fórmula de física, qualquer tema, mecânica, termologia, ótica, ondas, eletricidade, antes de mais nada, você tem que determinar quem é a constante. Só assim você pode, a partir daí, determinar uma relação de proporcionalidade. Por exemplo, se eu tiver dois condutores sendo percorridos por correntes iguais, aí sim eu vou usar a primeira equação que diz que potência é R vezes I ao quadrado. Como a corrente é igual, nesse caso que eu citei, a potência e a resistência serão diretamente proporcionais. Por outro lado, se eu tiver dois condutores, dois ou mais condutores, sendo submetidos à mesma diferença de potencial, aí, nesse segundo caso, então, a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Olha o que eu estou te falando. Se você tiver condutores percorridos pela mesma corrente, por correntes iguais, a potência e a resistência serão diretamente proporcionais. O condutor de maior resistência dissipa maior potência. Por outro lado, se você tiver dois ou mais condutores submetidos à mesma tensão elétrica, se preferir a mesma diferença de potencial, aí a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Isso não é só para eletricidade. Tenha isso como uma ideia geral. Eu só posso criar proporção numa equação de física se eu entender nessa equação quem é constante. E é isso. Em situações que os condutores são percorridos por correntes iguais, o condutor de maior resistência dissipa maior potência. Em situação em que os condutores são submetidos à mesma DDP, o resistor de maior potência é o de menor resistência na mesma DDP. Potência e resistência são inversamente proporcionais, certo? Quero aproveitar essa oportunidade, já que eu estou falando de dissipar, é que a corrente elétrica, pessoal, ela tem efeitos da corrente elétrica. Só que entre os efeitos, dois são extremamente importantes, eu vou ficar até maior aqui. Entre os efeitos da corrente elétrica, dois são os mais importantes, que é o efeito térmico Joule, que toda vez que um condutor é percorrido por corrente elétrica, haverá transformação de energia elétrica em térmica. É o efeito térmico, o efeito Joule. Isso acontece 100% das vezes que o condutor é percorrido por corrente elétrica. Às vezes ele é desprezado, mas está acontecendo sempre. Sempre haverá transformação de energia elétrica em térmica quando um condutor for percorrido por corrente elétrica. E o outro efeito que também sempre acontece é o efeito magnético. Nas proximidades do condutor percorrido por corrente elétrica, se estabelece um campo magnético. Se preferir, correntes elétricas geram campo magnético. É isso. Fora esses dois que sempre acontecem, nós temos outros efeitos possíveis, como o efeito fisiológico, que é o choque elétrico. Organismos vivos submetidos a uma diferença de potencial
são atravessados por corrente elétrica. É o efeito fisiológico da corrente elétrica, o choque elétrico. Tem o efeito químico, que é a eletrólise. Como é isso? Reações químicas vão acontecer quando determinadas soluções são percorridas por uma corrente elétrica. Veja que é o contrário da pilha. A pilha é reações químicas provocando corrente elétrica. A eletrólise, que é o efeito químico da corrente elétrica, é o contrário. É uma corrente elétrica provocando reações químicas. Outros efeitos também podem acontecer. Como o efeito Joule acontece sempre, é por isso que eu te falei. 2 ou mais condutores percorridos pela mesma corrente, onde é que o aquecimento vai ser maior? No resistor de maior resistência. Agora, 2 ou mais condutores submetidos à mesma DDP, onde é que o aquecimento é maior? Claro, estou falando do mesmo intervalo de tempo. A quantidade de calor liberada no mesmo intervalo de tempo, onde é que a potência vai ser maior? No condutor de menor resistência. Estou apenas querendo que você entenda que a potência e a resistência podem ser diretamente proporcionais quando a corrente for a mesma, e a potência e a resistência podem ser inversamente proporcionais quando a DDP for a mesma. É isso, ok? Para fechar essa breve revisão, vamos aqui, por favor, para a nossa lousa e falar da segunda lei de Ohm. Como é que é isso? Um condutor filiforme de comprimento L, área de seção transversal A. Esse condutor tem uma resistência que é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, e a constante de proporcionalidade é uma característica do material de que é feito esse condutor, que se chama resistividade elétrica. A letra grega ρ aqui representa a resistividade elétrica. Resistividade elétrica. Ok? E para fechar, pessoal, agora para fechar mesmo, a unidade, né, no sistema internacional de unidades, a unidade de resistividade, vai lá, isola a resistividade, fica como? Fica R vezes A sobre L, mais R no sistema internacional, a resistência em ohm, a área em metro quadrado e o comprimento em metro. Por isso que a resistividade vai ficar em ohm-metro, certo? E aí se lembre, viu, gente, que do mesmo jeito, aqui em cima, do mesmo jeito que você, deixa eu aparecer, né? Do mesmo jeito que você tem uma característica do fio, que é a resistência, você tem uma propriedade do material de que é feito o fio, que é a resistividade. Do mesmo jeito que a resistência tem o inverso, que é a condutância, a resistividade também tem um inverso, que é a condutividade. Condutividade, o inverso da resistividade, são propriedades do material de que é feito o fio. E já o fio tem característica, que é ou a resistência ou seu inverso, que é a condutância. É isso. Gente, isso fecha a nossa parte teórica dessa revisão. Vamos agora para a resolução de questões. Topa? Com muito cuidado, não se aperreie não, mas vai valer a pena. O que é que eu tenho aí? Uma primeira questão, tá? Vamos dar uma lida juntos. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetro, e aí ele gentilmente, coisa que poderia não acontecer, tá? Ele diz que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, certo? A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetro quadrado. E a resistividade do cobre é de 17 ohm nanômetro. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos processadores atuais. Um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de quanto? Então, peraí, você já matou aí, já viu que é uma questão sobre a segunda lei de Ohm, percebe? Estou aqui em cima. Percebeu que ele quer a resistência e está te dando
parâmetros para que você possa encontrá-la? Vamos anotar esses parâmetros aqui? Quais foram os dados que ele cita para você? Ó, vamos lá. Ele disse que o comprimento, vou destacar aqui, é de 0,5 nanômetro. Comprimento L, 0,5 nanômetro, certo? A seção reta de um átomo, a área então da seção reta é a área. Aqui que mora o perigo, tá? Porque tem uma ideia de matemática aqui. Ele disse 0,05 nanômetro ao quadrado. Aqui que você tem que tomar muito cuidado. E finalmente ele te deu a resistividade de 17 ohm resistividade de 17 ohm nanômetro, certo? Muito bem. Que é a resistência. Pessoal, pela segunda lei de Ohm, a resistência é calculada como ρ, resistividade, L, o comprimento, sobre a área de sua seção reta transversal. Qual que é o perigo aqui? É o seguinte, para fazer uma conta muito limpa, você chegar na resposta com a maior tranquilidade, você não vai fazer uma conta a mais. O que é que nós vamos fazer? Eu não vou precisar representar o nano como 10 a menos 9, não precisa. Você pode deixar nano, porque é um número. Agora, qual é o grande perigo? E aí eu quero relembrar contigo isso, vou anotar com cuidado aqui, tá? Ó, vem aqui embaixo para não confundir. Você se lembra que quando tem milímetro quadrado, o milímetro também está ao quadrado? Ou seja, mili, que é 10 a menos 3, não é 10 a menos 3 metro ao quadrado? O número também está ao quadrado, esse mili aqui que é 10 a menos 3, se lembra disso? Pois é, então quando eu tenho metro ao quadrado, o nano também está ao quadrado, 10 a menos 9 metro está ao quadrado. Isso quer dizer que se eu for usar como número, eu tenho que usar o que está aqui, que é o nano ao quadrado também, você percebe? Olha o que eu estou te falando, ó, vem aqui, olha a conta que você vai fazer, como vai ser rápida. Rho, 17 nano, que é o número, 17 nano, metro, certo? Estou usando, mas eu quero escrever 10 a menos 9, fique à vontade. Eu acho que é desnecessário, você faz uma conta mais limpa deixando o nano, certo? O comprimento, 0,5 nano, 0,5 nano, certo? E agora você vai dividir pela área. Veja que em cima você usou quem? Você usou só a unidade, esquece o número agora. No que diz respeito a ρ, você usou metro. No que diz respeito ao comprimento, você usou metro. Então em cima tem o quê? Tem metro vezes metro, ou seja, metro quadrado. E embaixo, e agora que é o grande perigo, veja agora, hein? Você vai escrever 0,05 nano ao quadrado. Mas o Wendel, mas é o que está aqui, esse quadrado também vale para o nano. Foi isso que eu te expliquei aqui, ó. E se você não escrever assim, você vai errar. E tem resposta que condiz com esse erro. Pois é, ele resolveu errado para poder colocar entre as alternativas essa resposta, para te induzir a marcar. Mas veja, o nano também está ao quadrado. E assim, veja, como é que ficou? Esse nano vezes nano dá nano ao quadrado, que cai fora com esse nano ao quadrado, e você ficou com 17 vezes 0,5 sobre 0,05. 0,5 por 0,05 é 10 vezes 17, 170 ohm. Por que ohm? Muito simples. Só a unidade agora, em cima, só a unidade. O número está aqui, tá? Agora a unidade. Rho, você usou ohm metro. O comprimento metro fica ohm metro ao quadrado. E embaixo na área você usou o metro quadrado. O metro quadrado cai fora, fica em ohm. Tá aí, 170 ohms. Viu que resolução limpa? Sem precisar gastar tinta. Ó, se você quiser se achar psicologicamente que é mais legal colocar o 10 a menos 9 aqui, tudo bem. Mas é exatamente o que representa o nano, certo? Vê como a conta ficou muito mais limpa. E agora eu vou buscar o gabarito. Vamos buscar esse gabarito. Onde é que tem? 170 nano. Opa, faltou o nano aqui, né?
Não. 170 ohms, tá certo. 170 ohms. Aqui tá certo. O nano vezes nano, nano ao quadrado cai fora. Não vou errar no final, né? Resposta, letra E. Olha só qual que é o perigo. O perigo tá em você escrever só nano aqui. E aí sim, você comete o erro e vê como o cara, ele foi, não vou chamar de malvado, né? Mas veja lá, se você deixar só o nano aqui embaixo, vai cortar esse com esse e sobra aqui, ó, o nano, e você marcaria a letra A como ia cometendo a gafe agora, ó. Mas o nano vezes nano dá nano ao quadrado, dividido por nano ao quadrado caiu fora, e aí perfeitamente você acaba de marcar a resposta correta, portanto, gabarito da primeira questão, letra E, uma questão, tô aqui em cima, sobre a segunda lei de Ohm, ok? Muito bem, vamos para mais uma, respira, parecer maior aqui, vai dar tudo certo, pense positivo, você vai fazer uma excelente prova. Essa revisão vai te ajudar, não tenho a menor dúvida, respira, tranquilidade, se quiser dar uma pausa aí para beber uma água, mas vamos para cima, certo? Vamos lá para mais uma. Aí está. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com, gente, maior. Se você ligar esse chuveiro de 110 volts em 220, sem mudar nada, o que vai acontecer? O que é dele? O que é do chuveiro? Resistência. Se a resistência é dele, a resistência permanece constante e a potência, U ao quadrado sobre R, a resistência permanecendo constante, a potência fica proporcional ao quadrado da DDP. De 110 para 220, a DDP dobrou, a potência vai quadruplicar, o chuveiro não vai suportar, o filamento do chuveiro vai sofrer fusão, você diz, queimou o chuveiro. Mas não, a questão não quer que aconteça isso, ela quer que você adapte o chuveiro para que ele funcione com a mesma potência que funcionaria em 110 volts, funcione perfeitamente em 220. É uma adaptação, e aí o que é que você vai ter que mudar? Vamos para a lousa. Potência, U ao quadrado sobre R. DDP, resistência e potência. Nesse caso, a potência permanece inalterada. Então, a potência permanece constante. Isso faz com que a resistência seja diretamente proporcional a DDP. Ora, se a resistência é diretamente proporcional a DDP, o que vai acontecer? Você vai passar de uma DDP de 110 para 220. Então, a DDP ela vai dobrar. Mas, se a potência permanece inalterada e a DDP dobra, como a resistência é proporcional ao quadrado da DDP, o que vai acontecer? A resistência tem que quadruplicar. Você tem que usar um filamento com uma resistência que seja 4 vezes a resistência original. É isso que você tem que procurar. Agora, como ele está me garantindo que o material é o mesmo, o que é do material? Lembra? A resistividade. Segunda lei de Ohm, resistência ρ L sobre A. Ele já está garantindo que a resistividade é a mesma, certo? Agora, o que você está buscando? Uma resistência 4 vezes maior, tá? Vamos letra por letra. Eu vou fazendo devagarzinho para você. Letra A, o dobro do comprimento do fio. Mas se você dobrar o comprimento, aí você está admitindo que a área não vai mudar, o material ele já garantiu que não muda, você dobra a resistência. Não resolve, porque você quer 4 vezes. Então, não funciona, certo? Letra B, metade do comprimento do fio. Mas se você usar metade do comprimento do fio, como a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais, você vai ficar com a metade da resistência, não é o que você está procurando, certo? Letra C, vamos lá. Metade da área da seção reta do fio, a área sendo a metade. Como a resistência é inversamente proporcional à área, aqui ó,
admitindo que o comprimento do fio vai ser igual, a resistividade já é igual. Se a área for a metade, a resistência vai ser o dobro. Não resolve sua vida porque você quer 4 vezes. Letra D. Quádruplo da área da seção reta do fio. Se você usar o quádruplo da área, como a resistência é inversamente proporcional à área, se você usar o quádruplo da área, você vai ficar com a quarta parte da resistência, não é o que você está procurando. E para fechar, só sobrou essa, né? Na letra E, quarta parte da área da seção reta do fio. Se a nova área é a área original sobre 4, como a resistência é inversamente proporcional à área, então a resistência é 4 vezes. Aqui sim é o que eu estou procurando. Portanto, vamos marcar lá, gabarito, letra E. Se eu uso a quarta parte da área, a resistência fica 4 vezes. A resistência sendo 4 vezes, o que é que vai acontecer? Como a DDP é o dobro, a potência fica inalterada e é isso que você quer. Portanto, gabarito correto, letra E. Tá aí uma boa questão, certo? Tranquilo? Respira, pode beber uma aguinha. Vamos passar para a próxima. Tá aí. Observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Tá bom? O que é que tem aí? A tensão, dá uma olhada, 127 volts ou 220 volts. Potência em watts, frio, ele está desligado. Quando é em 127 volts, vai de 2.800 e 3.200, 2.800 a 3.200 para água morna, e embaixo de 4.500 a 5.500 em 127 volts para água quente, de 4.500 a 5.500 em 220 volts para água quente. Aí tem a corrente nominal, fiação máxima, mínima, disjuntor, certo? Muito bem. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira Suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Espera aí, calma, deixa eu entender. Ele está falando que a versão 220 volts, certo? Configurado para trabalhar na máxima potência. 220 volts na máxima potência, ele está falando disso aqui, de 5.500 watts. Ele está falando de um chuveiro que tem uma potência de 5.500 watts se for ligado corretamente em 220 volts. Ele está falando desse chuveiro, com essa configuração, certo? Porém, é ligado inadvertidamente errado. Veja lá. Ó, em 127 volts. Qual é a potência desse chuveiro em 127 volts? Essa é a grande pergunta. Show de bola a questão. E aí eu vou te perguntar, quem não mudou? Você mudou a regulagem do chuveiro? Não. Você pegou o chuveiro na potência máxima em 220 e vai ligá-lo em 127. O que é do chuveiro, então, não mudou? O que é? A resistência. Sendo assim, vem aqui, vem para a lousa. A potência, U ao quadrado sobre R. Como você pegou esse chuveiro com essa configuração, 5.500 watts, 220 volts, você não vai mexer na chave seletora do chuveiro, você vai apenas ligá-lo numa tensão diferente da especificada. Isso quer dizer que o que é do chuveiro não mudou. Então a resistência permanece constante. Se a resistência permanece constante, a potência fica proporcional ao quadrado da DDP, certo? A potência vai ser proporcional ao quadrado da DDP. O que aconteceu? A nova DDP é de 127 volts, ou seja, mudou de 220 volts para 127 volts. Gente, é o seguinte, agora você vai respirar que eu vou te dar um artifício matemático aqui, tá? Se você dividir 220 por 127,
você vai achar aproximadamente 1,7. Só que 1,7 é chato de elevar ao quadrado. Então você vai usar de um artifício matemático. Isso aqui vai te ajudar a fazer uma conta muito menor. Toda vez que um chuveiro ou qualquer equipamento for ligado numa tensão que era 220 vai ser ligado em 127, você vai dizer que essa tensão se dividiu por raiz de 3. É melhor do que ficar usando esse 1,7. Olha o que eu estou te falando. Deixa eu só colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Essa parte para agora. Eu estou te falando que se você vai de 220 para 127, você dividiu por 1,7. Só que 1,7 é ruim de elevar ao quadrado, mas raiz de 3 é maravilhoso de elevar ao quadrado, que é 3. Então isso é um artifício matemático que você vai usar para facilitar a tua conta. Então de 220 para 127, você vai dizer que se dividiu por raiz de 3. Ora, vem aqui agora, vem aqui. A tensão é proporcional ao quadrado da DDP, certo? Então, o que aconteceu com a DDP? A DDP se dividiu por raiz de 3. Então, a potência, como é proporcional ao quadrado da DDP, se a DDP se dividiu por raiz de 3, a potência se divide por raiz de 3 ao quadrado, que é 3. De novo, de 220 para 127... Você, quando divide 220 por 127, dá 1,7. Qual é o artifício matemático que você vai usar? Você vai pensar em raiz de 3. Então, a tensão se dividiu por raiz de 3. E como a potência ficou proporcional ao quadrado da DDP, ok? Por quê? Porque o que é do chuveiro não mudou, que é a resistência. A potência ficou proporcional ao quadrado da DDP, porque a resistência não mudou. Então, a DDP se dividindo por raiz de 3, a potência se divide por 3. Quanto era a potência? 5.500 watts, que dividido por... Vou aumentar um pouquinho aqui. Que dividido por 3 vai ser... Gente, ó, se fosse... pensa no múltiplo aí, tá? Diz aí. Se fosse... Aqui, pensa em 55 primeiro, depois é só multiplicar por 100, tá? Se fosse 51 por 3, daria 17, concorda? Então, se fosse 5.100 por 3, daria 1.700. Mas veja, é 5.500. É 55 e não 51. Então, vamos procurar uma resposta próxima disso? Ó, 2.800 não faz sentido. Ah, porque ainda tem um múltiplo aqui, ó, 18. 18 vezes 3 é 54, é melhor ainda, ó. Ó, fiz uma conta melhor ainda, 18 vezes 3 é 54, é um pouquinho maior, é 55. Ah, Wendel, eu prefiro dividir. Divida, mas veja que não precisa. Porque, olha os valores, 2.800 não pode ser. Por quê? Porque 2.800 vezes 3 vai dar mais de 6.000. Todos os outros valores, veja só, todos os outros valores ficam óbvios que não podem ser. Portanto, você não precisa fazer a conta. Basta ter a certeza que olha só, se fosse 5.400 daria 1.800, como é 5.500, é bem perto disso, 1.830, aí está, vou anotar aqui, 1.830 watts, gabarito então, letra A. Deixa eu te falar, ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vou até ficar maior aqui, você tem que saber dividir 5.500 por 3? Tem, se precisar você vai dividir. Se tivesse outras respostas próximas, você teria que mandar ver. Agora, tão importante quanto saber dividir é saber quando dividir. Por quê? Porque você tem o ABCDE, por que você vai fazer uma conta desnecessária? Isso é uma habilidade que você usa. Quem elabora as questões, muitas vezes, coloca um bônus para quem pensa sobre a resposta. Qual é o bônus? Não precisar fazer uma conta maior. É isso, tá bom? Então tá aí, vamos dar uma geral? O chuveiro era de 5.500 watts, estava regulado para 5.500 watts, 220 volts. Foi ligado em 127. O que é dele? Você não mudou lá na chave seletora, que ele estava regulado para 5.500 watts. O que é dele? A resistência. Você ligou numa tensão diferente. A resistência sendo constante, a potência fica proporcional ao quadrado da DDP. A DDP passou de 220 para 127. Então, qual é o artifício? Se dividiu por raiz de 3. Mas se a DDP se divide por raiz de 3, a potência se divide por raiz de 3 ao quadrado, se divide por 3. 5.500 por 3, marcou aí com a maior tranquilidade o gabarito, letra A. Fechado? Respira,
vai dar tudo certo. Pode dar uma pausa aí se quiser beber uma aguinha. Eu vou seguir, vou mandando ver, certo? Vamos lá para a lousa, vamos passar para a próxima. Muito bem. Um estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe da sua família recebe sua primeira conta de luz. Está aí o esboço da conta de luz, né? Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 watts de potência e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de quanto? Entendi. Maior aqui. Gente, ó, esse tipo de questão que envolve potência, tempo de uso, consumo e custo é muito importante. Você tem que saber fazer. Potência de certos equipamentos. Nesse caso é só um equipamento, em outra questão pode ter outros. 2, 3. O tempo que eles ficam ligados. O custo e o consumo. Você tem que dominar isso, eu vou fazer com muito cuidado, vamos focar a lousa, certo? Muito bem. Como é que é a história? Qual a potência do secador? 1000 watts. Ou seja, 1 kW, certo? Quanto tempo esse secador vai ficar ligado? Aí preste atenção. Escuta. São 3 amigas, mas tem ela também, né? Então quantas pessoas? 4 pessoas, certo? Cada uma usa 15 minutos durante 20 dias. Então são 4 pessoas, cada uma usando por dia 15 minutos, que é 1/4 de hora, durante 20 dias, dá o tempo em horas que o secador permanece ligado. Eu vou repetir, 4 cai fora, ele permanece ligado por mês, 20 horas, eu vou repetir. São 4 amigas, ela e mais 3, usam 15 minutos, 15 minutos dividido por 60, uma hora tem 60 minutos, dá o quê? 1/4 de hora. Vezes, aqui seria por dia, ó. Daria quanto? 1 hora por dia, certo? 4 amigas, 1/4 de hora cada uma por dia, daria 1 hora por dia, mas são 20 dias que esse equipamento é ligado no mês. 1 hora por dia vezes 20, 20 horas por mês está aí, certo? Então, o consumo, a energia consumida, que é o produto potência vezes tempo, vai ser a potência de 1 kW vezes o tempo mensal de 20 horas. Então, a energia, que é o consumo desse equipamento por mês, vai ser 1 vezes 20, 20 kWh. De novo, são 4 amigas, cada uma por dia usa o secador de cabelo por 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de hora. 1/4 de hora vezes 4 amigas, 1 hora por dia, 20 dias, 20 horas. A potência do equipamento, deixa eu apagar aqui que ficou na frente. A potência do equipamento, 1000 watts, 1 kW, certo? Fica ligado durante 15 minutos por dia para cada amiga, são 4, 1 hora por dia, vezes 20 dias, 20 horas. Eu tenho, então, um consumo desse equipamento de energia de 20 kWh. Mas quanto custa isso? Aí vou investigar a conta agora. Você vai ter que olhar comigo aqui, tá? Vamos ver juntos. Consumo desse mês. Peraí, tô fazendo besteira aqui. Vai lá. O consumo desse mês, dessa conta aqui. Procura o consumo. Foi de quanto? R$260. Certo? Quanto pagou por 260... Desculpe, consumo 260 kWh, tá? 260 kWh. Quanto por esse consumo de 260 kWh se pagou R$130, então, sem imposto, tá? Depois tem a alíquota, certo? Então aqui custa, você tem o custo de cada quilowatt-hora por uma regra de 3, que eu não vou nem perder tempo com isso, eu já vou fazer assim, ó. Numa coluna vai ser o quilowatt-hora, na outra o custo em reais, certo? Essa conta garante que num consumo mensal de 260 kWh, se pagou R$130 sem o imposto. Eu preciso de 20 kWh. Quanto é que eu vou pagar sem imposto? X, certo? Então, divido aqui 260 por 130 dá 2. E aí fica 2x
é diretamente proporcional, não é isso? Quanto maior o consumo, maior o custo. 2x igual a, 2x igual a 20, x igual a 10 reais. Isso sem o imposto, porque aqui na conta tem a alíquota de quanto? De 25%, para que você possa saber o valor total. Então você paga uma alíquota, você paga 25% a mais sobre o que você consumiu. Então você iria pagar sem imposto R$10, portanto o custo total, chama assim, CT, vai ser 10 mais o que você pagaria 25%, que é vezes 0,25. Então 10 mais o imposto, 2,5, R$12,50 vai ser o custo total. R$12,50, R$12,50, letra B de bola. Tá aí uma questão show de bola. Vou dar uma geral de novo aqui. 4 amigas, cada uma usa por dia durante 15 minutos o chuveiro. Então por dia são 60 minutos, 4 vezes 15. 60 minutos, 1 hora por dia. Mas esse equipamento de chuveiro não, secador de cabelo. Esse secador de cabelo é usado durante 20 dias no mês. Então era 1 hora por dia, vezes 20, 20 horas no mês. A potência do secador de cabelo, 1000 watts, 1 kW. Então, a energia consumida por esse aparelho em um mês, potência vezes tempo, 1 vezes 20, 20 kWh. Kilowatt vezes hora, quilowatt-hora. Aí investiguei a conta e percebi que num consumo mensal de 260 kWh, a pessoa pagaria sem imposto R$130. Então, numa regra de 3, eu descobri que para o meu consumo de quantos quilowatts-hora? De 20 kWh, R$10. Só que tem um imposto, essa alíquota é de 25%, é um quarto a mais. 10 mais um quarto de 10, 10 mais 2,5, R$12,5 é o que custaria por mês, com imposto, claro, o uso desse equipamento por essas amigas. Tá aí uma ótima questão, certo? Vamos para mais? Respira, vamos embora. Vamos lá, quinta. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado à rede de 120 volts. A resistência elétrica de operação apresentada por esse aquecedor é de 14,4 ohms. Se essa família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, qual será o custo mensal cobrado pela companhia de energia se a tarifa for de 25 centavos por quilowatt-hora? Nesse caso, gente, isso aqui, ó, como ele não fala nada de imposto, você não vai levar em conta isso, tá? Ele não te deu um modelo de conta para você investigar o imposto. Nesse caso é saber quanto custa sem se preocupar com a história do imposto, certo? Vamos lá. Então, peraí. Vamos devagarzinho. 120 é a DDP, 14,4 ohms é a resistência. Quer anotar? A DDP da rede é 120 volts, a resistência desse aquecedor, né? Aquecedor elétrico, ele diz aqui, é de 14,4 ohms. O que eu posso achar com U e R? A potência do equipamento. U ao quadrado sobre R, certo? Então, 120 vezes 120, posso fazer assim? Sobre 14,4. 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10, 100. Continha fácil, né? Sobre 14,4. Aí veja como vai ficar filé. Se for, ó, esquece 100 aqui, esses dois zeros. 144 por 14,4 dá 10, não é assim? Com dois zeros dá 1000, coincidiu com a potência da questão anterior, tá? Coincidiu, claro, né? Então, 144 por 14,4 dá 10 vezes 100.000, potência, então, do aquecedor, 1 kW. Agora, quanto tempo? Vamos ver. Muito bem, ligado 3 horas diariamente e o mês tem 30 dias. Então, vamos lá, o tempo. 3 horas por dia, o mês tem 30 dias, fica 30 vezes 3 por mês, 90 horas. Tranquilo?
3 horas por dia, ele garantiu que o mês tem 30 dias, 90 horas. Quando não falar nada, você leva em conta que tem 30 dias, tá? É bom que a questão fale, mas se não falar, tá aí. Agora, a energia consumida é a potência vezes o tempo. Então, o consumo será a potência de 1 kW vezes o tempo de 90 horas. Você fica com 90 kWh, certo? Agora, cada quilowatt-hora custa 25 centavos. Então, o custo do equipamento, chamar de C, ok? Vai ser 90, foi o consumo, vezes o preço de cada quilowatt-hora, que é 25 centavos. Multiplicar por 0,25 é dividir por 4, né? 90 por 2 dá 45, 45 por 2, 22,5. Então, R$ 22,50. Vamos marcar o gabarito? Procurar lá? R$ 22,50. Gabarito, letra B de bola. Tá aí. Repito, a importância desse tipo de questão. Potência dos equipamentos, tempo de uso, a energia consumida e o custo. Por dia, por semana, por mês, por ano, leia o enunciado e descubra, tá? Pode ser que ele queira o curso diário, semanal, mensal, anual, ele vai ter que te dizer e a partir daí você faz sua conta com tranquilidade, certo? Vamos lá para mais uma? Bora lá! Existem diferentes modelos de carros elétricos. Todos têm em comum, claro, um motor movido a eletricidade. Mas a eletricidade pode vir de diferentes fontes. Baterias, da queima de combustíveis tradicionais, como a gasolina, ou da reação química do gás hidrogênio. Dos modelos já testados até agora, o carro elétrico movido a hidrogênio é o mais viável. Além de ter emissão de poluentes zerada, ele já tem uma performance compatível com a dos carros tradicionais. Tudo bem. Esse é o texto. Você sabe que os itens do Enem tem isso, né? Tem aqui em cima. Ele tem um texto base que contextualiza, uma imagem que às vezes é importante, outras vezes é inócua. Nesse caso, é uma imagem inócua, só está dizendo que o carro está sendo abastecido, é um motor elétrico, certo? E agora vamos lá para o comando da questão. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é de 75 ampere-hora? Tá bom, a bateria totalmente carregada, 75 ampere-hora, e ele vai usar uma corrente de 50 amperes e o carro está a uma velocidade de 60 km por hora. A autonomia, gente, a autonomia aqui em cima é quantos quilômetros esse carro pode fazer com essa bateria. Como eu tenho a velocidade de 60 km por hora, se eu faço uma conta e descubro quanto tempo dura essa bateria, eu termino a questão com uma regra de 3 direta. Porque 60 km em 1 hora, se eu descobrir quantas horas, é o que ele vai ter de autonomia, certo? Muito bem. Agora, quanto tempo dura essa bateria para essa corrente que está aí? É a pergunta que você vai se fazer. Para isso, você interpreta esse 75 ampere-hora. 75 amperes, olha, se a corrente fosse de 75 amperes, a bateria duraria 1 hora. 75 amperes, a bateria duraria 1 hora, mas a corrente é menor, é de 50 amperes. Então, quanto tempo dura a bateria? Veja que se você diminui o valor da corrente, você aumenta o tempo de uso. Quem se esqueceu, I é ΔQ sobre ΔT. A bateria vai sofrer a mesma variação de carga. Então, a corrente e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Se você usar uma corrente menos intensa, você tem a bateria durante mais tempo, certo? O automóvel vai percorrer, claro, com essa velocidade num tempo maior, certo? Então, uma regra de 3 inversa, isso quer dizer que você multiplica como? Assim, né? 50 vezes ΔT.
é igual a 75 vezes 1. Se você não gostou de fazer essa regra de 3 inversa, como a variação de carga é a mesma, você pode garantir então que o produto I vezes ΔT é constante, dá no mesmo, tá? Eu prefiro a regra de 3, certo? Se eu dividir por 25 dá 3, se eu dividir por 25 dá 2, então o intervalo de tempo 1,5 hora, 3 por 2, 1,5. Gente, ó, aqui nem regra de 3 vai precisar. Por quê? Porque é tão redondinho, veja. Em 1 hora ele percorre quanto? Vai, em 1 hora, 60 quilômetros. Mas ele tem 1 hora e meia, então ele vai percorrer o quê? 90 quilômetros, concorda? Mas vamos fazer a regra de 3 para você anotar alguma coisa. 60 quilômetros em 1 hora, quanto vai ter de autonomia ao deslocamento com a mesma bateria em 1 hora e meia? Então, 60 vezes 1,5, a autonomia desse carro elétrico vai ser de 90 quilômetros. Vamos marcar lá a resposta? 90 quilômetros, gabarito, letra C. Tá aí uma questão bem legal sobre um carro elétrico, que é algo muito contextualizado, se fala muito disso hoje, não é assim? Muito bem, respira, vamos para a próxima. Vamos lá, focar na lousa. Vamos aqui para a próxima questão. Energia elétrica gerada em Itaipu é transmitida da subestação de Foz do Iguaçu, Paraná, a Tijuco Preto, São Paulo, em alta tensão de 750 kV, 750 mil volts, por linhas de 900 km de comprimento. Se a mesma potência fosse transmitida por meio das mesmas linhas, mas em 30 kV ao invés de 750 kV, que é a tensão utilizada em redes urbanas, a perda de energia por efeito Joule seria de aproximadamente quanto? Então, peraí, calma. Foz do Iguaçu, certo? Até Tijuco Preto, tá? Então, Foz do Iguaçu, peraí, deixa eu manter aqui. Foz do Iguaçu, a linha, ó, até Tijuco Preto, 900 quilômetros de fio. O que é da linha, que não vai mudar, porque vai ser a mesma linha. O que é dela? A resistência elétrica. Certo? Muito bem. Agora calma. Preste atenção. Você vai transmitir a mesma potência, só que você vai usar uma tensão menor, vai passar de 750 kV, 750 mil volts para 30 mil volts, certo? Aí vamos pensar, calma, vamos respirar. Potência U vezes I. Se a potência vai ser a mesma, mas você vai usar uma tensão de transmissão menor, você vai ter que usar uma corrente maior. Corrente e tensão vão ser inversamente proporcionais aqui. Então, na mesma linha, você vai usar uma corrente mais intensa agora, tá? Para ter o mesmo produto U vezes I. Calma, calma. O que aconteceu? A nova tensão é 750 dividido por 30, pessoal, é 25. A nova tensão é a 25ª parte, certo? A tensão se dividiu por 25. Como é que eu achei 25? Eu dividi 750 por 30. Então aqui houve uma divisão por 25. A tensão se dividiu por 25. Logo, a corrente vai ter que se multiplicar por 25. Então você só vai conseguir ter a mesma potência transmitida ao usar uma tensão que é a 25ª parte, se você usar uma corrente que é 25 vezes. Mas cuidado! Ele não quer saber a corrente, não. Ele quer saber a perda de energia por efeito Joule. Então não é corrente. A perda de energia, preste atenção, a perda de energia no mesmo tempo de transmissão. Isso fica subentendido. Então, energia por tempo, onde é que você vai descobrir isso? Na potência. Potência dissipada na linha. Não é a potência transmitida que ele quer que seja a mesma. Agora, claro que vai chegar lá em Tijuco Preto uma potência recebida menor, porque vai se dissipar mais potência. Potência transmitida mesma, na linha se dissipa uma parte e chega em Tijuco Preto outra. Agora veja, o que é da linha? O que é da linha? A resistência. É ali que a potência vai se dissipar. Só que agora você está usando uma corrente diferente.
Veja aqui na lousa. Escuta, para a mesma resistência, você usava uma corrente I e agora vai usar uma corrente I'. Mas como a resistência da linha é a mesma, ó, potência R ao quadrado. Ah, mas eu não estou entendendo. Essa aqui é a potência transmitida. E aqui eu estou falando da potência dissipada. T de transmitida e D de dissipada. E é a diferença que chega lá em Tijuco Preto, certo? A potência dissipada na mesma resistência, então a potência dissipada na linha, que é por efeito Joule, vai ser proporcional ao quadrado da corrente. Como a nova corrente é 25 vezes maior, como é proporcional ao quadrado, a nova potência dissipada, 25 ao quadrado, vai ser 625 vezes maior. O efeito Joule vai ser 625 vezes maior. E onde é que eu tenho isso? Vamos marcar? Onde é que tem isso? 625 vezes maior. Está aí na letra B de bola. Eu te explico com mais cuidado. Veja só. Tem potência transmitida, potência dissipada na linha e potência recebida lá em Tijuco Preto. Quanto menos você dissipar, mais você recebe em Tijuco Preto. Certo? Como você vai transmitir a mesma potência, só que agora você vai usar uma DDP que é a 25ª parte, você só vai conseguir transmitir essa mesma potência se você usar uma corrente que é 25 vezes. Porque a potência transmitida sendo a mesma, o produto U vezes V é igual. Como você vai usar uma tensão que se dividiu por 25, você vai ter que usar uma corrente que se multiplica por 25. Então você vai usar uma corrente que é 25 vezes maior, certo? Vai mudar a potência dissipada? Vai. Vai dissipar mais energia? O desperdício vai ser maior? Vai. Por isso que não se transmite energia em baixa tensão. Porque se você transmitir energia em baixa tensão, você tem que usar alta corrente. E aí tem desperdício. Se transmite energia em alta tensão e baixa corrente. Agora, a questão criou uma situação para você pensar. Se eu usasse uma DDP de 750 kV passasse para 30 kV, eu teria dividido a DDP por 25. Para transmitir a mesma potência, eu teria que usar uma corrente 25 vezes maior. Então já sei que eu estou usando uma corrente 25 vezes maior. Agora, potência dissipada na linha, quem não mudou, o que é da linha, são os mesmos 900 km de fio, o que é dele? Resistência. A potência é R vezes I ao quadrado. Por que eu pensei nessa equação? Porque tem o que não mudou, que é a resistência, e tem as variáveis, que foram a potência dissipada e a nova corrente. Então, qual foi a relação que se concretizou? A potência dissipada fica proporcional ao quadrado da corrente. Como a corrente se multiplicou por 25, a potência dissipada vai se multiplicar por 625, 25 ao quadrado, e aí está, por isso que não se transmite energia elétrica em baixa tensão. Se transmite em alta tensão para que a corrente seja baixa e assim o desperdício de energia seja menor. É isso, ok? Tá aí, gabarito correto, letra B de bola. Vamos para a próxima. Em um chuveiro elétrico, a resistência elétrica que aquece a água pode assumir 3 valores diferentes: alta, média e baixa. A chave de ligação para selecionar um desses valores pode ser colocada em 3 posições: fria, morna e quente, não respectivamente. A correspondência correta é, isso é muito importante, vou ficar até maior aqui. A própria questão te induz ao erro, porque ele está dizendo que a resistência elétrica é que aquece a água. É uma maneira de dizer, mas quem aquece a água não é a resistência. A resistência é uma característica do filamento do chuveiro. A resistividade é do material de que é feito o filamento. A resistência é uma característica do filamento. Veja, quem aquece a água, o que é? É o calor que ela recebe. Num determinado tempo, você quer um aquecimento maior ou menor no mesmo tempo, então você quer uma potência maior ou menor. Se você quer que a água saia mais quente, no mesmo tempo ela recebe uma maior quantidade de calor, a potência aumenta. Então, cuidado, se você pensar que quem aquece a água é a resistência, qual seria então a sua ideia? Se quem aquece a água é a resistência, se eu quero um maior aquecimento, eu quero uma maior resistência, mas isso está errado. Quem aquece a água é o calor que ela recebe num determinado intervalo de tempo, o calor pelo intervalo de tempo, potência. Se eu quero uma maior quantidade de calor no mesmo intervalo de tempo, eu quero uma maior potência.
Então, se eu quero a água quente, a potência é maior. Se eu quero água morna, potência intermediária. Se eu quero água fria, a potência é menor. É isso. Maior aquecimento, maior potência. Quem não mudou? O chuveiro está ligado na mesma rede elétrica, você está mudando a regulagem do chuveiro. Ao mudar a regulagem, você muda a resistência, mas ele está ligado na mesma rede elétrica. Quem não mudou? A diferença de potencial. A tensão elétrica é a mesma. Vamos juntos, vamos juntos. P, U ao quadrado sobre R, chuveiro ligado na mesma rede elétrica, a DDP é a mesma, a potência é inversamente proporcional à resistência. Se eu quero que a água saia mais quente, eu quero uma potência maior, eu quero uma resistência menor, tá? Vou repetir, aqui em cima. Gente, quem aquece a água é a quantidade de calor que a água recebe. Nesse caso, inclusive, que provoca variação de temperatura é a quantidade de calor sensível. Lembra de termologia? Como você quer no mesmo tempo, quantidade de calor num certo tempo, potência. Se você quer maior aquecimento, você quer uma potência maior. Mas como a DDP é a mesma, porque o chuveiro está ligado na mesma tomada, maior potência, menor resistência. Então, se a água é quente, você tem que procurar uma menor resistência. Se a água é fria, você tem que procurar uma maior resistência. E se a água é morna, uma resistência intermediária, uma resistência média. É isso. Vamos procurar então? Vai lá, vamos ler juntos. Letra A, água quente, resistência baixa. Já matou, né? Maior potência, menor resistência, matou. Água fria, resistência baixa, não. A resistência baixa te dá água quente, resistência média, não, porque aí é água morna. Água morna, resistência alta, não, aí seria água fria, tá? Resistência alta, água fria. E água fria, resistência média, não, porque a resistência média, a água seria morna. Portanto, não tenha dúvida, na mesma tomada, na mesma rede elétrica, a DDP é constante, a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Se você mudar a chave seletora, colocando na água quente, está usando a maior potência, está usando a menor resistência. Por isso, sem dúvida, o gabarito correto, letra A, sem medo de ser feliz. Tá aí mais uma questãozinha. Tá acompanhando bem? Tá valendo essa revisão? Tranquilo? Se não está inscrito no canal, ajude, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Se está gostando, dê o seu like. Vai fortalecer o canal. Dessa maneira eu posso postar conteúdos de qualidade para você estudar física. Você, seus amigos, né, as pessoas do seu relacionamento aí que você pode indicar ao nosso canal, certo? Vamos seguir? Muito bem. Vamos lá, tá acabando, tá acabando. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Então, o computador precisa de uma corrente de 2 amperes. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é de quanto? Tempo máximo em minutos. Espera aí. Minuto, certo? Ele utiliza o que? Uma corrente de 2 amperes? Tá, agora tem um detalhe. Você, para fazer, vai ter que enxergar algo aqui. Tá? E o que está aqui que te interessa é isso, ó. Você consegue enxergar? Lá na prova, provavelmente, né? Você vai enxergar bem. O que está aqui está escrito assim, ó. 4.400 mAh. É a carga da bateria. 4.400 mAh. Ou ainda, mili é 10 a menos 3, eu vou andar com a vírgula que está aqui invisível para cá. 4,4 ampere hora. O que é que significa isso? Que se eu usasse uma corrente de 4,4 amperes, se eu usasse essa corrente, a bateria funcionaria durante 1 hora. 1 hora, 60 minutos. Certo? Ele não quer minuto? Só que eu não vou usar uma corrente de 4,4 amperes. Eu vou usar uma corrente de 2 amperes. Então, quanto tempo? Relembrando que se eu uso uma corrente menor, o tempo de duração da bateria é maior. É uma regra de 3 inversamente proporcional, porque a variação de carga é a mesma. Você está admitindo que a bateria está totalmente carregada. Se você usasse 4,4 amperes, ela se descarregaria em 60 minutos. Como você vai usar 2 amperes, vai levar mais tempo, tá? Ó, a corrente menor, o intervalo de tempo vai ser maior. É uma regra de 3
inversamente proporcional, você multiplica assim, né? Então vai 2 vezes ΔT igual a 4,4 vezes 60. 4,4 por 2, 2,2. ΔT, 2,2 vezes 60 minutos. Vamos fazer a conta. Ó, se fosse 2 vezes 60, daria 120. 0,2 vezes 60 dá 12. Então, 120 mais 12, 132 minutos. 132 minutos é o tempo de uso para esse notebook. Vamos marcar o gabarito? 132 minutos, tá aí, gabarito correto, letra C. Toda vez que você quer usar a mesma carga, você tem que se ligar que numa corrente menor, o tempo de uso da mesma carga é maior. É uma regra de 3 inversamente proporcional. Tá aí resolvido, com muita segurança e simplicidade. Concorda? Vamos para a última. Ufa, né? Vai terminar essa revisão. Eletricidade, primeira parte, tá? Na segunda parte vai ter resistores, geradores, capacitor, amperímetro, voltímetro, também vai ser show de bola, certo? Ainda essa semana, tá? Vamos lá para a última questão dessa revisão de eletricidade, parte 1. Muito bem. As especificações de um chuveiro elétrico são 4.000 watts de potência, consumo máximo mensal de 21,6 kWh, vazão máxima de 3 litros por minuto. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é de 4.200 joules por quilograma grau Celsius e sua densidade é de 1 kg por litro. A variação da temperatura da água usada nesse banho foi mais próxima de quanto? Tá bom. Pessoal, olha só. Nós estamos falando de uma quantidade de calor que a água recebe que provoca variação de temperatura. Se chama quantidade de calor sensível e é regida pela equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc delta θ. Concorda? Até aí tudo bem? A potência, o que você vai pensar? Que todo o calor liberado por efeito Joule vai para a água. Você vai desprezar aí qualquer outro elemento recebendo calor. Então eu tenho a quantidade de calor que a água recebe com o passar do tempo, é a potência que vai ser liberada, que são os 4.000 watts. Como essa quantidade de calor é sensível, fica mc delta θ sobre ΔT, certo? Calma, calma. Agora, densidade é a massa sobre o volume, então a massa fica a densidade vezes o volume passou multiplicando, certo? Vem aqui, potência, massa, densidade vezes volume, vezes calor específico, vezes variação de temperatura, sobre ΔT. O que eu fiz dessa linha para essa? Substituir a massa como a densidade vezes o volume. Agora, o volume com o passar do tempo é a vazão do chuveiro, que eu vou simbolizar pela letra grega φ, pode ser? Então fica potência, densidade, peraí, deixa eu melhorar aqui essa letra. Densidade, que é da água, volume por intervalo de tempo é o fluxo ou vazão, o calor específico e a variação de temperatura, tá? Eu estou usando a vazão como o volume pelo intervalo de tempo, certo? Tá aí, ok? Agora veja, potência eu tenho, tá aqui, 4.000 watts. Densidade, tenho, tá aqui, 1 kg por litro. Vazão, eu tenho 3 litros por minuto. Calor específico, eu tenho 4.200 joules por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura eu quero. Veja então que é só fazer a conta, mas espera aí, e as unidades? Vamos conferir? A potência, 4.000 watts. Certo? Vou anotando tudo aqui. Vai na ordem lá. A vazão máxima, que é o que ele diz para usar, que é o fluxo, 3 litros por minuto. 3 litros por minuto. Calma, calma. A densidade, o calor específico na ordem, 4.200 joules por quilograma grau Celsius. 4.200 joules por quilograma grau Celsius, certo? Deixa eu melhorar aqui. 4.200 joules por quilograma grau Celsius. E por fim, a densidade, do jeito que ele está dando aqui, não estou mexendo em nada, 1 kg por litro. Aí veja, pessoal, preste atenção, tá? Eu quero que você perceba as unidades, certo?
O watt é joule por segundo. Se eu usar o watt aqui, esquece o número, só a unidade, vai ficar joule por segundo, certo? O calor específico tem joule. Aqui, ó. A variação de temperatura em graus Celsius é o que eu quero. A massa em quilograma tem quilograma aqui, ó. O volume em litro tem litro aqui. O único problema que eu estou vendo é o minuto aqui, ó. Por quê? Porque do outro lado está em segundos. Então a única unidade que eu vou mexer é aqui. Onde tem 3 litros eu deixo, onde tem minuto eu escrevo 60 segundos. Ah, Wendel, aqui em cima. Dá para conferir que você fez a conta com as unidades corretas? Dá, vamos fazer? Vamos lá. Ó, eu vou conferir só com as unidades para você ficar tranquilo, certo? Vai lá, vai lá. Não é a conta com número ainda não, tá? Vou te convencer que vai dar certo. Deixa isso aqui. Potência, watt, joule por segundo. Densidade, quilograma por litro. Vazão, na nova unidade já, litro por segundo. Calor específico, joule por quilograma, graus Celsius. E a variação de temperatura. Olha a festa, ó. Litro com litro cai fora. Joule com joule cai fora. Quilograma com quilograma cai fora. E segundo com segundo cai fora. O que é que sobrou? Graus Celsius, que passa multiplicando. E assim a variação de temperatura fica em graus Celsius. Ele passou multiplicando. Isso quer dizer que se eu usar os números agora, do jeito que eles estão aqui, depois de mudar a unidade da vazão, eu vou achar a resposta em graus Celsius. Então vamos fazer a conta? Bora lá. Viu como foi legal? Potência, aqui ó, vou jogar na equação. Potência, 4.000 watts. Potência. Densidade, 1. Fluxo ou vazão, 3 por 60. 3 por 60. Calor específico, 4.200. Variação de temperatura eu quero. Tá. Bom. 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. Certo? Isola delta teta. Delta teta. Depois a gente simplifica mais. Delta teta vai ficar. Aqui ainda pode, né? Vamos fazer aqui. Por 3 dá 1, por 3 dá 20. Aí fica 20 vezes 40. Dividido por 42 graus Celsius. Pessoal, você lembra que eu te falei? Você tem que saber multiplicar, dividir, mas você também tem que saber quando precisa fazer. Vamos olhar essas alternativas aí. Vai, foco aí na lousa. Olha as respostas. 16, 19, 37, 57, 60. Gente, ó, escuta, presta atenção. Divide de novo aqui. Vai, por 2, 20. Por 2, 21. 20 vezes 20 por 21. Gente, olha, se fosse 20 por 20, sobraria 20 aqui, ó. Mas é 20 por 21, então é um pouco menor do que 20. Qual é a única resposta que é um pouco menor do que 20 aqui? Ó, pouquinho menor do que 20. 19. É claro que se você quiser fazer a conta, 400 por 21, você vai achar aproximadamente 19. Certo? Mas não precisa, é isso que eu quero te falar. Não precisa porque o autor da questão colocou um valor que fica claro para você que é um pouco menor do que 20. Se fosse 20 por 20, sobraria 20 aqui, ó. Mas é 20 por 21, então dá um pouquinho menor do que 20. Portanto, sem medo de ser feliz, aí está, gabarito, letra B de bola. E é assim, aqui em cima, que nós vamos encerrar essa revisão de eletricidade nessa semana pré-ENEM, parte 1. Tem mais revisão para chegar, vou postar mais vídeos. Estude com cuidado, pegue uma folhinha, refaça as questões. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo lá no dia da prova, tá bom, gente? Então, mais uma vez, um excelente estudo para você. Eu fico por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço.